Bom dia, quarto ano. A aula de hoje é de ciências. Então, para vocês poderem fazer as aulas de vocês de hoje de ciências, vocês vão pegar o livro de reforço e o livro de ciências, tá? O livro de ciências vai servir para vocês estarem pesquisando, tá? Sobre o conteúdo que vocês tiverem dificuldades. E também eu vou estar auxiliando vocês tirando as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a coleta de esgotos e também sobre o ar e as suas características, tá? Então vamos começar pela coleta de esgotos, né? Coleta de esgotos é o conjunto das tubulações que coletam os esgotos das cidades, tá? Já é possível diminuir a poluição e a contaminação das águas com resíduos domésticos e industriais por meio da instalação da estação de tratamento de esgoto, que é o chamado ET. ET significa extração de tratamento e esgoto, tá? Então, o funcionamento dessa ET, né, depende do tipo de resíduo que irá tratar, né? Então, as águas desses esgotos, né, elas são passadas por essa estação de tratamento para serem reaproveitadas, tá certo? O ideal é que a água, depois de passar pela ET, retorne à fonte de abastecimento em um nível de limpeza que não contamine a água. Então, depois que ela passa pelas extrações de tratamento, né, ela vai lá, no caso aqui, nós temos aqui no nosso estado a CAGES, né, então ela vai para a CAGES, né, essa água que sai das estações de tratamento, e lá elas fazem uma nova limpeza nessa água. Tem um processo que eles fazem lá para poder essa água ser reutilizada, tá certo? Agora falando sobre o ar, né? O ar, ele é composto por uma mistura de vários gases, né? Então, o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. O oxigênio é um gás essencial para a maioria dos seres vivos, né? É o ar que respiramos, né? O oxigênio é o ar que a gente respira, né? O gás carbônico, ele é encontrado em pouca quantidade. Ele é utilizado pelos vegetais na produção do seu próprio alimento, que é a chamada fotossíntese, né? Aí nós vamos para a poluição do ar, né? Hoje é muito comum a gente ver aí o ar, né, muito poluído, né? O que é que causa essa poluição do ar, né? São as fumaças, né? As matas, né? Que as pessoas estão tocando fogo nas matas, né? Então aquela fumaça das matas sendo queimadas, as queimadas, né? Elas fazem com que o ar fique poluído, né? Também o que é que causa a poluição do ar também são as chaminés dos carros, dos ônibus, né? Que ficam soltando aqueles vapor, né? Dos carros. Então ali também contamina muito o nosso ar, tá? Então vamos lá, a poluição do ar ocorre pela alteração de sua composição, produzida principalmente pelas queimadas e por emissão de poluentes das indústrias e dos automóveis. Então as indústrias também, né, sai pelas chaminés delas bastante fumaça que causa a poluição do ar também, tá certo? Então o ar poluído, ele é tóxico e compromete a saúde dos seres vivos, né? A poluição do ar causa sérias consequências para o planeta. É o caso do aquecimento global, né? Porque é que hoje aqui nós estamos muito quente, né? O ar está muito quente, né? É devido a essa poluição aí que acontece no nosso planeta, né? As queimadas, né? Então, é por isso que acontece isso, o aquecimento global, tá certo? Então, essas foram as explicações. Agora a gente vai para a atividade. Então, tirem aí o livro de reforço, abram na página 49, e aí eu vou explicar a vocês questão por questão. Qualquer dúvida, vocês vão estar tirando comigo, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, falando sobre a coleta de esgotos. Você vai colocar a letra C para o que estiver certo e a letra E para o que estiver errado, tá? Então a primeira opção diz assim: a coleta de esgoto evita a contaminação do solo e das águas, tá certo ou tá errado?
Então você vai lendo cada uma das alternativas e vai dizendo se ela está certa ou errada. Na segunda questão, observe as duas siglas abaixo e escreva o significado de cada uma delas. ETA significa o quê? Essa sigla, ETA. Pesquise lá no seu livro de geografia que está lá. IET, ETE, quer dizer o quê? Também está lá no seu livro de geografia, tá? Na terceira questão, esgoto tratado é uma questão de saúde. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então tem uma imagem aqui, tem duas crianças, né, brincando, né, e estão, observem a imagem, derramando um líquido na água, né, estão poluindo a água. Então, na sua opinião, nesse local, há alguma ET? Justifique. Nesse local aqui, tem alguma estação de tratamento aqui por perto? Observe aí, vejam, bem direitinho, tá? Na B, quais as consequências de se tomar banho nessa água aqui? Se eu tomar banho nessa água aqui, do jeito que ela está aqui, se poluindo, o que vai acontecer comigo? Tá? Então, você vai escrever aí. Na página 50, vocês vão responder, procurar no caça-palavras, na primeira pergunta, no diagrama, os tipos de resíduo, né? O que é que a gente coloca na água que suja a água, né? Que polui a água? Será o que o lixo doméstico que a gente coloca, joga dentro da água, polui a água? Será que as indústrias poluem a água, né? Então, vocês vão procurar aí, tá? O que é que polui a água? Na segunda, você vai entre os resíduos acima que você encontrou, quais são mais difíceis e de maior custo, né? Será as indústrias, os domésticos, os materiais domésticos ou os materiais agrícolas? Será qual deles aqui é mais difícil e e de maior custo, é mais caro, tá? Então, na terceira questão, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. De acordo com a ET, né? Estação de Tratamento de Esgoto. Né? Na primeira etapa, o que acontece lá na estação de tratamento de esgoto? Qual é a segunda etapa? Então, você vai olhando e vai procurando aqui, de acordo com as etapas que a estação de tratamento de esgoto faz para que a água não fique tão poluída, tá? Então, aqui na página 50, ainda falando sobre o ar. Primeira questão, você vai encontrar no diagrama as palavras que completam as frases. Então, você vai procurar as palavras no diagrama e depois vai completar as frases com essas palavras que vocês encontraram aí no diagrama, tá certo? Na página 51, você vai resolver a cruzadinha, né? Vai lendo opção por opção, vai lá na cruzadinha e coloca a resposta, tá certo? Na terceira questão, você vai pesquisar as letras que representam a fórmula química de gás que compõe o ar. Então, o nosso ar, ele é composto de oxigênio. Qual é a letra que representa o oxigênio? Qual é a letra que representa o nitrogênio? Qual é a letra que representa as letras que representam o gás carbônico? Então, você vai colocar as letras que representam cada um desses gases, tá? Na quarta questão, você vai ler as afirmativas e vai marcar com X as verdadeiras. Na quinta, você vai pesquisar e colar a figura que mostra a utilização do ar. Na página 52, falando sobre a poluição do ar, você vai, na primeira questão, sabendo que a poluição do ar tem maior concentração nas grandes cidades, responda. Letra A. Quando o ar é considerado poluído? Quando é que o ar está poluído? Então, você vai escrever aqui. Na letra B, de que forma o ar poluído pode ser prejudicial à saúde dos seres vivos, né? Então, aí você responde aqui, né, com as suas palavras. Na segunda questão, procure no diagrama doenças transmitidas pelo ar poluído. Então, geralmente as doenças que são transmitidas pelo ar poluído vão diretamente para o nosso abdômen, né, para o nosso sistema respiratório, né? Então, que doenças são essas? Aí você vai procurar aqui no diagrama, tá? Terceira questão, de acordo com o que foi estudado, marque com X as alternativas corretas.
Então, você só vai marcar o X na que estiver correta, né? Falando sobre a poluição do ar. Na quarta questão, observe a imagem, reflita e responda a pergunta que segue. Então, observe essa imagem e você vai responder. O que pode ser feito para evitar a contaminação do ar? O que a gente deve fazer para evitar que as pessoas não contaminem mais o ar, né? Não façam mais essas queimadas, né? Na página 53, falando sobre efeitos da poluição do ar. Ordene as sílabas e descubra uma das consequências graves que o ar poluído pode trazer ao planeta. Então, você vai organizar aqui essas sílabas e vai encontrar uma palavrinha, 2 palavras, que fala sobre o ar poluído. Na segunda questão, você vai explicar em poucas palavras o que você entende por aquecimento global, tá? Então, se você não souber, então você faz uma pesquisa, né, para você entender melhor. Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta. Ele é causado pela grande quantidade de gases poluentes acumulados a cada vez mais na atmosfera. Então, daí, disso que eu falei, vocês tirem as suas conclusões, tá? Na quarta questão, sobre o efeito estufa, é correto afirmar que... Aí você vai marcar apenas as opções corretas, tá? Falando sobre o efeito estufa. Lá no livro de vocês de geografia tá falando sobre o efeito estufa. Deem uma lida lá para vocês entenderem melhor o que é, tá? Terceira questão, complete as frases com as palavras do quadro. Na quinta questão, você vai... Entre as medidas que podem ser adotadas para armazenar as consequências do efeito estufa, escolha uma que você acha cabível de realizar e escreva abaixo. Então, sobre o efeito estufa, o que você acha que consegue realizar? Então, escreva aqui, nesse quadrinho, tá? Na página 54, você vai procurar no diagrama as consequências da poluição do ar, né? Então, você vai encontrar palavras que relacionem o que o ar poluído causa, tá? Na sétima questão, o fumo é tão prejudicial à saúde que em sua embalagem há explicações sobre seus males. De acordo com essa afirmação, escreva no quadro que males o cigarro traz ao fumante. Quais são as doenças, né? O que é que o cigarro faz com as pessoas que usam esse cigarro, né? O que acontece com essas pessoas, os fumantes? Tá? Então, você vai escrever aqui em poucas palavras. Na oitava questão, que problemas o acúmulo de lixo pode causar ao ar e às pessoas? Muito lixo, né, numa localidade só. O que esse lixo acumulado pode causar a nós, seres vivos, a nós, pessoas, né? Então, você vai escrever aí. E na nona questão, você vai representar através de desenho como acontece o vento e depois escreva uma legenda explicativa. Então, você vai desenhar como é que acontece o vento, como é que o vento chega até nós. Você vai desenhar e depois vai escrever uma legenda explicativa, vai dizer o que foi que você desenhou, tá certo? Junto com essa aula de matemática, nós temos uma atividade na folha, né, de matemática, nas páginas 5 e 6, para vocês também responderem aí, aqui é só multiplicação, tá? Multiplicação, só multiplicação nas duas folhas, tá? Então, vocês respondem as multiplicações e depois, caso vocês tenham alguma dúvida, né, enquanto estiverem fazendo a tarefa, vocês me mandam mensagem de áudio ou mensagem de texto que eu vou estar respondendo as suas, tirando as suas dúvidas, tá certo? Então, uma boa atividade.